Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos hoje aqui com o nosso segundo capítulo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da nossa querida Sueli Caldas Schubert. Interessante que esse livro não é um livro psicografado, é um livro técnico, é um livro que a Sueli fez um verdadeiro trabalho acadêmico, porque ela busca na literatura espírita o fundamento para toda a sua temática. Então, é fruto do seu trabalho árduo de pesquisa, o que nos traz um livro muito bacana para a nossa reflexão, porque a Sueli Caldas, ela tem um trabalho junto a Divaldo, junto a Chico Xavier, então ela traz para nós todo esses anos de trabalho com a mediunidade, de trabalho em companhia desses grandes médiuns. Nesse segundo capítulo é interessante que a Sueli vai trazer para nós a direção espiritual. Então nós sabemos, né, que a casa espírita que nós frequentamos, ela não é um acaso, as pessoas se reuniram e construíram. Não, ela antes daquela construção física, existe um trabalho na espiritualidade e ela foi realizada primeiramente na espiritualidade. Então ela existia antes daquela realização física. Então, como nós sabemos, não existe acaso e não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Vejam, pessoal, como isso é profundo. Então, e a seriedade dessa questão, que muitas vezes a gente não se dá conta. Talvez nesse momento em que a gente está longe das casas espíritas, né, da nosso local que a gente se conecta com Deus, a gente começa a refletir na importância da nossa conduta, né, como contribuintes nessa psicosfera da casa. Então, a Sueli vai dizer para nós da importância da direção espiritual. E como é que acontece essa direção? A direção espiritual, da mesma forma, não existe acaso. Há uma programação da espiritualidade. Então, a espiritualidade, já antes das pessoas reencarnarem, já escolhe através da ficha kármica das pessoas. Porque, claro, há também o lado kármico. Ninguém é presidente de uma casa e não é uma coisa muito simples, é uma coisa bem complexa, onde há um dispêndio de energia, há um dispêndio de todo tipo de força, de trabalho. Então, realmente é uma atividade muito importante. Então, existe uma programação antes do reencarne. Então, quando a gente coloca, não existe pessoas que estão em lugares errados, não. Deus permite que as coisas estejam na medida do que foi programado. Existe uma programação espiritual. E é interessante que dentro dessa programação, a Sueli vai colocar para nós como acontece que essa programação, essa escolha dessa pessoa que vai reencarnar para ser espírita, para participar do espiritismo, participar da casa e ser eventualmente um dirigente da casa espírita, vão se levar em conta os benefícios, o que essa pessoa dentro dessa ficha kármica tem para oferecer para as demais pessoas, porque a casa espírita é um centro de auxílio indiscutível para muitas pessoas. Então, a oportunidade de crescimento espiritual para todos, o ensejo de resgate e redenção. Quantas pessoas são auxiliadas, pessoas à beira do suicídio, com depressão, com síndrome do pânico, são auxiliadas através do estudo, através dos passes, do atendimento fraterno. Então vejam que maravilha que uma casa espírita pode salvar vidas, inclusive. O reencontro de almas afins. Então, os nossos companheiros, que nós tanto temos afinidade, estamos juntos há tanto tempo, também não é um acaso, somos companheiros do passado. E ela fala também, ou quem sabe, desafetos do passado, no caminho da tolerância e do perdão, que a diretriz clarificadora do Espiritismo proporciona através do Centro Espírita, da psicosfera, da atmosfera balsâmica. Então vejam como é importante o exercício da caridade legítima a encarnados e desencarnados, da tolerância,
da fraternidade no convívio com os companheiros. Vejam, meus amigos, a importância, mais uma vez, da caridade moral. E ela frisa aqui que a caridade material é muito importante, mas a caridade moral é que efetivamente vai educar as almas, vai fazer com que elas, suportando-se mutuamente, progridam, cresçam, aparem as suas arestas, como no capítulo anterior. Então, é a vivência espírita que traz nos seus fundamentos a mensagem legada por Jesus. E é isso que é o nosso maior objetivo. E aí ela divide o capítulo na escolha do mentor. Então, toda casa espírita tem um mentor, nominado ou não, mas as casas espíritas têm um mentor, ele, né, responsável desde antes da construção, já direcionado para aquelas pessoas que estão com essa programação da direção da casa. E aí ela fala da escolha, a escolha do nome do mentor. Muitas vezes ele se apresenta, outras vezes não. Como é que seria? Então, o mentor deixando ao retornar no plano espiritual exemplar folha de serviços dedicados à causa espírita ou à causa nobre do bem. Então, muitas vezes, esse dirigente da casa, ele coloca com o nome de um mentor que ele entenda, Chico Xavier, mas a casa vai ter um mentor, não necessariamente seria o mesmo que está nominado. Mas ele também coloca que a casa espírita é da mesma forma, né? A fundação não é obra do acaso, então que essas entidades sempre estarão vinculadas àquela casa e à causa espírita. E que o fato de você colocar, por exemplo, uma casa espírita Caminho, Verdade e Vida, não quer dizer que não tenha, da mesma forma, porque o nome depende da afinidade do seu dirigente, da homenagem, né? A gente tem casas espíritas que mudam o seu nome no decorrer dos anos. Outra coisa interessante que ela fala, que os deveres primeiros, mais urgentes, são os da alma. E nós vimos naquele livro que nós lemos No Mundo Maior, como todos nós somos deficientes, como nós temos que cuidar do nosso campo mental, da nossa mente, porque é a nossa mente é onde começa tudo, as bem-aventuranças como as tristezas, as dores, os vícios. Então, ela coloca evangelizar, instruir, guiar suas tarefas urgentes na reconstrução novamente do cristianismo. A caridade material merece o esforço de todos nós, mas a caridade moral de profundidade, a tarefa do socorro espiritual, não contabilizada nem difundida, é urgentíssima. Porque a caridade moral, ela não é contabilizada, ela não dá para você mostrar as renúncias, os perdões, os momentos em que as pessoas deixaram de falar, deixaram de fazer e guardaram para si, muitas vezes, dor, sofrimento, tristeza. Então, isso não está contabilizado. E isso também é um exercício do quê? Da humildade. E aí, no final do capítulo, ela vai dizer para nós que o abnegado Chico Xavier solicitava, no exercício da caridade, preferência pelos enfermos do espírito, que somos todos nós, todos que frequentam a casa espírita, que somos quase todas as criaturas, né, pululando na terra, principalmente nesses momentos, e deixando claro que a nossa, mesmo na internet, nós estamos com as casas fechadas, nós temos que fazer da nossa vida, né, de leitura, de estudo, um contínuo, um exercício para nós. Então, e ela termina dizendo o seguinte: suas forças morais e sua vitalidade espiritual seriam canalizadas para a desobsessão, a pregação, a mensagem psicografada, com vistas à iluminação de criaturas. Então esse é o nosso dever. Por isso que é tão importante a casa espírita, por isso que é tão importante nós contribuirmos de todas as formas com os nossos companheiros. Que Jesus nos abençoe e até amanhã.